Tire suas mãos sujas da minha enteada agora mesmo, sua selvagem. Solte ela. O grito despedaçou a tranquilidade da tarde carioca, como vidro se partindo no chão. Não houve aviso, não houve discussão que subisse de tom gradualmente. Foi uma explosão de histeria instantânea. No centro do imenso jardim da mansão, na Barra da Tijuca, sob o sol escaldante do rio que parecia zombar da cena, desenrolava-se um confronto de gelar o sangue de qualquer um. Vanessa, a empregada doméstica de Nova Iguaçu, estava de joelhos sobre a grama aparada. Seu uniforme azul, sempre impecável, estava manchado de terra nos joelhos, mas ela não se importava. Seus braços envolviam com força desesperada o pequeno corpo de Luísa, a filha cega do patrão. Vanessa não olhava para a mulher que gritava. Tinha o rosto enterrado no cabelo da menina, sussurrando palavras atropeladas, criando uma barreira de som com a própria voz para que a pequena não escutasse os insultos que caíam sobre elas. De pé diante delas, Olga Monteiro parecia uma estátua de fúria, envolvida em linho branco. Seu rosto, normalmente composto por camadas de maquilagem perfeito e sorrisos ensaiados para os eventos beneficentes de Ipanema, estava desfigurado por uma raiva vermelha e venosa. "Você é uma ladra, uma aproveitadora", chilrou Olga, sua voz se quebrando num agudo insuportável. Sabia que não podia confiar em alguém da sua classe. Luísa, de apenas 7 anos, tremia violentamente. Seus olhos, nublados e sem vista, moviam-se freneticamente de um lado para o outro, buscando referência na escuridão, mas só encontravam terror. Suas mãozinhas agarravam o tecido barato do uniforme de Vanessa com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Não chorava aos gritos. Seu choro era um gemido abafado, o som de um animalzinho encurralado. "Por favor, dona Olga, baixe a voz", suplicou Vanessa, levantando o olhar por um segundo. "A senhora está assustando ela. Olha como está tremendo. A gente pode conversar sobre isso, mas não assim." "Você não me dá ordens na minha futura casa", bramou Olga, dando um passo ameaçador para a frente. "Não se atreva a me dizer como tratar essa menina." Foi nesse momento que as portas de vidro da mansão se abriram violentamente. Samir Gonzaga saiu correndo com o celular ainda na mão e o blazer desabotoado. Tinha escutado os gritos desde seu escritório. Ver Samir era ver um homem que tinha tudo no banco, mas nada no coração. Desde a morte da esposa, havia se transformado numa máquina de fazer dinheiro, contratando gente para amar sua filha por ele. Parou seco ao ver a cena. Sua noiva, a mulher elegante com quem planejava se casar em um mês, estava fora de si gritando. E sua empregada, a mulher silenciosa que servia seu cafezinho, estava no chão protegendo sua filha como se estivessem numa zona de guerra. "Que diabo está acontecendo aqui?" A voz de Samir foi um trovão grave. "Samir, graças a Deus que você chegou", exclamou Olga, levando uma mão ao peito. "Esta mulher é um monstro." Samir olhou para Vanessa. A empregada não se levantou. Continuava abraçada à menina. Luísa havia escondido o rosto no pescoço de Vanessa ao escuchar a voz do pai. Isso foi como um tapa na cara de Samir. A própria filha buscava refúgio na empregada, não nele. "Papai", gemeu Luísa, sua voz apenas um fio. "Quero uma explicação agora", disse Samir, alternando o olhar entre as duas mulheres. Usava o tom das reuniões da diretoria, frio, impaciente. Olga correu até ele agarrando seu braço, cravando as unhas na tela do blazer. "A encontrei com as mãos na massa, Samir. Vim ao jardim trazer um guaraná natural para Luísa, tentando ser uma boa mãe para ela. E vi essa mulher gritando com ela porque a menina derramou um pouco d'água. E não é só isso." Olga fez uma pausa dramática. "Quando gritei para ela soltar, vi que estava guardando alguma coisa no bolso do avental. É meu broche de esmeraldas, Samir, o que você me deu no nosso noivado. Ela estava maltratando sua filha e nos roubando ao mesmo tempo." Samir sentiu o sangue subir à cabeça. Olhou Vanessa com incredulidade e decepção profunda. Tinha dado confiança a ela. Havia aberto as portas de sua casa e assim ela pagava. Vanessa levantou o olhar. Tinha os olhos cheios de lágrimas, mas não disse nada. Sabia que qualquer palavra seria esmagada pela eloquência da patroa.
Apenas negou com a cabeça e voltou a beijar a testa de Luísa. É verdade? Perguntou Samir, baixando a voz perigosamente. Vanessa, você tem o broche da minha noiva? Vanessa abriu a boca para falar, mas Luísa se aferrou mais forte e soltou um soluço dilacerante. A prioridade de Vanessa mudou instantaneamente. Não era se defender, era acalmar a menina. Shh, minha vida, calma. Respira comigo, sussurrou Vanessa, ignorando a pergunta do milionário. Esse ato de ignorá-lo foi o que acendeu a raiva final no orgulho de Samir. Interpretou o silêncio como admissão de culpa. Olga, percebendo a dúvida nos olhos de Samir, atacou com mais força. Olha ela, nem tem a decência de negar, cuspiu com desprezo. Se aproveita de que Luísa é cega. Samir, pense. A menina não pode ver o que ela faz. Com certeza faz meses que está nos roubando pouquinho. E quem sabe que coisas horríveis faz com a menina quando a gente não tá. Por isso Luísa é tão fechada, por isso tá sempre assustada. É culpa dessa mulher. Samir sentiu náusea repentina. A imagem de Vanessa maltratando sua filha cega se instalou em sua mente. Lembrou todas as vezes que chegou tarde do trabalho, todas as viagens. Levante-se, ordenou Samir. Vanessa obedeceu lentamente, despregando com cuidado os bracinhos de Luísa do seu pescoço. Não, Vanessa, não me deixe, chorava a menina. Tô aqui, meu céu. Só vou ficar de pé, garantiu Vanessa. Uma vez em pé, Vanessa se via pequena diante da figura imponente de Samir. Senhor Samir, disse Vanessa mantendo a voz firme, eu não roubei nada e jamais, me escute bem, jamais botaria a mão na senhorita Luísa com má intenção. Ela é como uma filha para mim. Que descaramento! Interrompeu Olga soltando uma risada incrédula. Como uma filha, por favor, você é a empregada. A gente te paga para limpar e dar comida, não para brincar de mamãe. E sobre o roubo... Samir, revisa o bolso dela agora. Samir olhou o bolso da frente do avental de Vanessa. Dava para ver um volume pequeno. Queria que fosse mentira. Tira o que você tem no bolso, exigiu Samir. Vanessa fechou os olhos um momento, meteu a mão no bolso e, com movimentos lentos, tirou o objeto. O sol da tarde fez brilhar as esmeraldas e os diamantes. Ali estava o broche. Olga soltou um grito de triunfo disfarçado de horror. Viu? Eu disse! Chilrou, arrancando a joia da mão de Vanessa. Ia levar. Estava esperando a folga dela para vender em qualquer casa de penhores vagabunda. Samir sentiu um vazio no estômago. A evidência física era inegável. Não parou para perguntar por que o broche estava ali. A raiva o cegou. Tem alguma coisa para dizer? Perguntou Samir decepcionado. Vanessa olhou Olga. Viu o sorriso triunfal mal disfarçado. Sabia a verdade. Olga tinha pedido para ela segurar o broche minutos antes, com a desculpa de que o fecho estava frouxo. Foi uma armadilha cruel, mas se acusasse a noiva do patrão agora sem provas, só pareceria mentirosa, desesperada. O senhor não acreditaria na minha versão, disse Vanessa com tristeza infinita. Já decidiu em quem acreditar. Só peço, por favor, olhe para sua filha. Ela sabe quem ama ela. Chega de teatro, cortou Samir. Você está demitida. Quero que pegue suas coisas e saia da minha casa imediatamente. Tem 10 minutos antes de eu chamar a polícia por roubo. Vanessa assentiu lentamente. Engoliu as lágrimas de impotência. Virou-se para Luísa uma última vez. Minha menina valente, sussurrou perto do ouvido de Luísa. Vou ter que sair um pouquinho, mas você é forte. Lembra do que a gente treinou. Você é forte. Não, Vanessa, não vai, gritou Luísa, lançando as mãos para agarrá-la. Samir observou a mulher caminhar em direção à entrada de serviço com a cabeça alta, apesar da humilhação. Depois olhou sua filha, que chorava desesperada no jardim perfeito. É o melhor, meu amor, disse Olga se aproximando. Logo vamos achar alguém profissional, alguém que saiba o lugar dela. Samir assentiu mecanicamente, mas um sabor amargo tomou sua boca. Alguma coisa não batia. A ordem de Samir tinha sido clara, mas para Olga a demissão não era suficiente. Ela precisava da destruição total de Vanessa. Enquanto Samir se afastava para o escritório, Olga ficou no jardim.
Sua postura relaxou, perdendo a rigidez da vítima assustada. Vanessa ainda estava de pé, limpando as mãos no avental manchado. Não olhava para Olga. Seus olhos estavam fixos na pequena Luísa que havia ficado sentada na grama, balançando-se ritmicamente. O que está esperando? A voz de Olga cortou o ar. Já não gritava mais. Usava um tom baixo, venenoso. Tá esperando que ele volte e mude de ideia? Não seja ingênua. Só quero me despedir da menina, senhora, respondeu Vanessa com voz rouca. Nem pense, siseou Olga, empurrando Vanessa pelo ombro. Não vai tocar nela. Já fez dano suficiente, deixando ela dependente de você. Transformou ela numa inútil para garantir seu emprego. Vanessa apertou os punhos. A acusação era tão vil que queimava o sangue. Ela não é inútil. É uma menina brilhante que precisa de amor, disse Vanessa, sustentando o olhar da mulher rica. Olga soltou uma gargalhada seca. Amor? Você acha que o que dá é amor? Você é empregada, Vanessa. É substituível. Amanhã vai ter outra mulher de uniforme azul limpando a boca dela. E em uma semana essa mocosa nem vai lembrar seu nome. Nesse momento, outros empregados começaram a se asomar pelas janelas. O jardineiro, a cozinheira, observavam com medo e curiosidade. Ninguém se atrevia a intervir. Olga, notando a audiência, decidiu fazer um espetáculo. Atenção todos! Gritou se virando para o pessoal. Quero que vejam bem essa mulher. A pegamos roubando. Traiu a confiança do Sr. Samir. Que isso sirva de lição. Vanessa sentiu a vergonha subir pelo pescoço até as orelhas. Eram seus companheiros, gente com quem havia dividido cafés e confidências. Não é verdade, sussurrou Vanessa. Lucia, guiada pelo som da voz de Olga, se levantou cambaleando. Estendeu os braços buscando no vazio. Vanessa é boa, gritou a menina girando a cabeça de um lado para o outro. Ela não roubou nada. Você deu o broche para ela, Olga. Eu escutei. O silêncio que seguiu foi sepulcral. A menina cega acabava de jogar uma verdade como bomba. Olga ficou pálida por um segundo, mas sua maldade era rápida. Caminhou até Luísa e agarrou o braço dela com força. Cale a boca, menina estúpida, gritou na cara dela. Você está confusa. Como é que vai saber o que acontece se nem consegue ver o que tem na frente do nariz? Solte ela. O grito de Vanessa foi instintivo. Lançou-se para frente para separar Olga da menina. Mas antes que pudesse chegar, 2 seguranças da residência apareceram. Tirem ela daqui, ordenou Olga apontando para Vanessa. Me tentou atacar. Viram como se jogou em cima de mim. Os seguranças agarraram Vanessa pelos braços. Não, só quero que solte ela, gritava Vanessa se debatendo. Luísa, ao escutar a luta, entrou em pânico total. Começou a gritar e se jogar no chão. Papá, papá, me ajuda! Chamava Luísa entre soluços. Mas Samir continuava trancado no escritório, alheio à violência. Vanessa foi arrastada para os guardas, enquanto Luísa gritava desesperada no jardim, completamente sozinha. 15 minutos depois, a cena se transferiu para a entrada principal da mansão. Samir havia saído do escritório, atraído não pelo barulho, mas pelo silêncio repentino. No hall de mármore, Vanessa estava de pé com uma mala velha e uma sacola plástica. Ao lado, os seguranças esperavam a ordem final. Olga estava na escadaria observando tudo lá de cima, como uma rainha contemplando uma execução. Aqui tem sua liquidação, disse Samir estendendo um envelope branco. Tinha posto mais dinheiro do que correspondia por lei. Era sua forma de comprar a própria tranquilidade. Vanessa olhou o envelope grosso. Esse dinheiro serviria para viver meses, para ajudar a família doente em Nova Iguaçu. Mas pegar aquilo era como aceitar suborno pelo silêncio. Lentamente Vanessa levantou a mão. Samir pensou que ia pegar o envelope, mas ela empurrou a mão dele para trás. Não quero seu dinheiro, Sr. Samir, disse Vanessa com voz firme. Meu trabalho aqui não se pagava com dinheiro, se pagava com o sorriso da sua filha, a única luz que tem nessa casa tão escura. Fique com seus reais. Use para comprar alguém que aguente as mentiras da sua noiva, porque amor não vai poder comprar. Samir ficou petrificado com o envelope suspenso no ar. Ninguém nunca tinha rejeitado seu dinheiro. Que insolente! Gritou Olga da escada.
Ponha ela para fora já, Samir. Nesse momento se escutou um barulho surdo e o som de uma bengala batendo no chão. Luísa apareceu no corredor, cambaleando sozinha, tropeçando nos móveis, com o cabelo desarrumado e o rosto inchado de tanto chorar. Vanessa! Gritou a menina, estendendo as mãos. Escuto sua voz, não vá embora. Samir olhou sua filha. Estava descalça, vulnerável, um pequeno desastre emocional. Luísa, volte para o seu quarto, disse Samir, tentando soar firme. Não. Luísa avançou, se batendo numa mesinha, mas sem parar. Papai, por favor, não manda ela embora. Elas são meus olhos. Ela me protege dos monstros. Olga é má. Olga me belisca. Samir olhou Olga. A mulher desceu as escadas com expressão de tristeza teatral. Ah, Samir, olha o que essa mulher fez, disse Olga negando com a cabeça. Manipulou tanto a coitadinha que agora inventa coisas horríveis sobre mim. Luísa tá doente, Samir. A mente dela tá tão frágil quanto os olhos. Precisa de disciplina, não de empregada que enche a cabeça dela de fantasias e medos. Samir olhou Vanessa, depois Olga e finalmente Luísa, que se agarrava na perna da empregada. Uma parte dele sabia que Luísa não mentia. Mas admitir isso significava admitir que havia posto uma abusadora na sua cama. Era mais fácil acreditar na mentira cômoda que na verdade dolorosa. Separem elas, ordenou Samir com voz morta. Não, papai, chilrou Luísa, enquanto um dos seguranças a levantava no colo. Vanessa não lutou. Se agachou rapidamente e beijou a mãozinha de Luísa. Te amo, minha vida. Seja valente. Lembra que você é forte. Não deixe apagarem sua luz, sussurrou Vanessa. Tirem ela, bramou Samir, incapaz de suportar mais um segundo. Os seguranças empurraram Vanessa para a porta principal. O pesado portão de madeira se abriu. Vanessa deu um passo e se deteve, virando a cabeça para olhar Samir uma última vez. Não havia ódio na mirada, só pena imensa. Cuidado, Sr. Samir, disse Vanessa, e sua voz soou como profecia. A cegueira da sua filha é física e tem cura no coração, mas a sua cegueira é da alma, e essa vai destruir essa família se não abrir os olhos logo. Fora! Gritou Olga. O portão se fechou com um golpe seco. Dentro da casa, Luísa soltou um grito de dor puro e depois ficou em silêncio, flácida nos braços do segurança. Samir ficou olhando a madeira da porta fechada. Sentia-se sujo. Por fim, paz, disse Olga aliviada. Agora poderemos começar do zero, meu amor. Vou buscar um internato excelente para Luísa. A palavra internato golpeou Samir, mas não disse nada. Acabara de cometer o erro mais grave da sua vida. O som do portão fechando não marcou o fim do conflito, mas o início da verdadeira catástrofe. No instante preciso em que a madeira selou a entrada, o corpo da pequena Luísa começou a convulsionar violentamente. Os olhos da menina ficaram brancos e um fio de espuma começou a brotar dos lábios. O estresse extremo havia feito colapsar seu pequeno sistema nervoso. Senhor, a menina! Gritou o segurança, um homem robusto, treinado para derrubar intrusos, mas inútil ante a fragilidade de uma menina doente. Samir se virou ao escutar o grito. Ao ver Luísa convulsionando, o mundo parou. Todo o seu dinheiro, todo o seu poder, desmoronaram num segundo. Façam alguma coisa, rugiu Samir com a voz quebrada. Chamem uma ambulância. Olga, ajude ela. Olga deu um salto para trás com mueca de repulsa. Que nojo! Chilrou cobrindo a boca. Ponha ela no chão. Não suje o tapete. A reação de Olga foi tão fria que golpeou Samir como martelo na consciência. Foi então que as batidas retumbaram na porta principal. Abram a porta! O grito de Vanessa filtrou através da madeira. Sei o que ela tem. Me deixem entrar, ou ela vai sufocar. Vanessa não havia ido embora. Ao escutar o silêncio seguido dos gritos de pânico, seu instinto de mãe a cravou no umbral. Sabia que Luísa sofria de crises nervosas severas. Samir olhou sua filha roxa por falta de ar. Depois olhou Olga, que estava longe gritando ordens inúteis. Abram, ordenou Samir. Deixem ela entrar já. O segurança abriu o portão e Vanessa entrou como furacão azul. Não olhou Samir. Não olhou Olga. Se jogou no chão até chegar a Luísa. Soltem ela, me deem espaço.
ordenou Vanessa com autoridade que Samir jamais havia visto nela. Com movimentos precisos e amorosos, colocou a menina de lado, liberou as vias respiratórias e começou a massagear pontos específicos no pescoço e nas mãos, sussurrando no ouvido com aquela voz que era a única âncora de Luísa no mundo. Tô aqui, meu amor. Mamãe Vanessa tá aqui. Respira. Segue minha voz. Lentamente as convulsões pararam. A cor voltou às bochechas de Luísa. Sua respiração se estabilizou. A sala ficou num silêncio sepulcral. Olga rompeu o silêncio. Bom, já passou o drama. Agora que fez seu trabalho de enfermeira, que se mande de novo. Não vai querer que fique depois do que roubou, né, Samir? Vanessa se deteve. Algo mudou na mirada. Já não havia medo, já não havia submissão. A empregada se levantou lentamente. Virou-se para Samir. Já não tinha os ombros caídos. Estava ereta, vibrando com fúria justa. Vou embora, senhor, disse Vanessa, e sua voz era aço frio. Vou embora porque o senhor é dono dessa casa, e dos tijolos, e dos móveis caros. Mas não vou embora sem que o senhor veja porque sua filha tem essas crises. Não vou embora sem que saiba a verdade, que faz meses está ignorando por estar muito ocupado fazendo dinheiro. Cale-se! Gritou Olga, dando um passo à frente. Ninguém me toca! Bramou Vanessa com tanta força que os seguranças recuaram. O senhor vai olhar, senhor Samir. Vai olhar o que sua perfeita noiva faz quando o senhor não tá. Antes que alguém pudesse impedi-la, Vanessa se agachou de novo. Com delicadeza extrema, mas determinação firme, pegou a manga do vestido rosa de Luísa. Que tá fazendo? Deixa a menina. Olga se lançou para impedi-la, mas Samir a interceptou. Sua curiosidade e terror nascente lhe diziam que devia ver. Vanessa subiu a manga até o ombro. Um grito abafado escapou da garganta de Samir. Não era a pele suave de menina o que viu. O braço de Luísa era um mapa de dor. Havia hematomas de todas as cores, roxos escuros, amarelos velhos, esverdeados. Mas o mais escalofriante não eram as cores, eram as formas. Marcas claras de dedos apertando a carne macia. Marcas de beliscões retorcidos. Pequenas queimaduras circulares. Olhe bem, senhor, disse Vanessa apontando um hematoma fresco. Este ela fez hoje no jardim porque a menina derramou água. Olhe nesse outro. Vanessa levantou um pouco a saia do vestido na perna. Outros hematomas. Samir sentiu as pernas falharem. Caiu de joelhos junto da filha. O mundo girava. Me olhe, insistiu Vanessa chorando agora sim, mas de raiva. Eu não estava roubando seu broche, senhor. Eu estava juntando dinheiro e escondendo esse pouquinho que tinha para comprar passagens e levar a menina longe daqui, longe dela, porque sabia que o senhor não ia acreditar em mim. Eu não roubava joias, eu tentava roubar a menina da morte. A revelação caiu sobre a sala como laje de concreto. O roubo não era cobiça, era tentativa desesperada de resgate. O maltrato não era da empregada, era da futura esposa. Samir estendeu uma mão trêmula e roçou um dos hematomas. Luísa fez mueca de dor mesmo dormindo, reflexo condicionado por meses de sofrimento silencioso. Levantou a vista. Não olhou Vanessa. Olhou Olga. A mulher elegante estava pálida, encurralada contra a escada. Me explique isso, sussurrou Samir. Sua voz era apenas audível, rosnado baixo que vinha de um lugar animal e perigoso. Me explique por que minha filha tem suas mãos marcadas na pele. Olga tentou rir, mas saiu um som histérico. Samir, por favor, não seja ridículo, gaguejou, mexendo as mãos nervosamente. Você sabe como Luísa é. É cega, se bate em tudo, é desajeitada. Esses hematomas são das quedas dela. Ela se bate nos móveis, interrompeu Vanessa com desprezo infinito. Por acaso os móveis têm impressões digitais? Por acaso as portas beliscam a parte interna dos braços, onde ninguém se bate ao cair? Vanessa pegou o braço de Luísa e girou suavemente para mostrar a parte interna. Ali, claras como o dia, estavam as marcas de unhas em forma de meia-lua. Isso não é acidente, disse Vanessa olhando Samir nos olhos. Isso é tortura, sistemática, diária. Cada vez que o senhor viaja, cada vez que chega tarde. A menina vive num inferno, senhor. Ela não chora porque o senhor vai embora.
Chora porque fica sozinha com o demônio. Samir se pôs de pé. A transformação no rosto foi aterrorizante. A tristeza deu lugar à claridade brutal. De repente, todas as peças se encaixaram. O comportamento retraído de Luísa, a falta de apetite, o medo dos ruídos altos, a insistência de Olga em mandá-la para o internado. Disse que queria ela como filha. Disse Samir avançando para Olga passo a passo, como predador encurralando presa. Olga recuou até bater na parede. Tentei, gritou Olga perdendo a compostura. Mas é impossível. É um fardo, Samir, olhe ela. É uma inútil. Quebra tudo, suja tudo. Você não tem que aguentar ela o dia todo. Você vai para sua empresa de luxo. Eu que tenho que aguentar as babas e esses olhos mortos me olhando. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Olga tampou a boca com as mãos ao se dar conta do que havia confessado. Samir parou a meio metro dela. Meus olhos mortos, repetiu Samir, sentindo dor aguda no peito. Assim você vê, como coisa quebrada. Samir, entenda, suplicou Olga tentando tocá-lo. Fiz por nós dois, para termos vida normal. Aquela menina nos impede de ser felizes. Precisa estar num lugar com gente igual a ela, longe de gente decente. Gente decente. Samir soltou riso amargo que não chegou aos olhos. A única pessoa decente nessa casa acabou de ser arrastada pelos meus seguranças e acusada de ladra enquanto salvava a vida da minha filha. Samir se virou bruscamente, dando as costas para Olga. Voltou para onde estava Vanessa, que continuava ajoelhada no chão, vigiando o sono de Luísa. O milionário olhou a empregada. Realmente a olhou pela primeira vez em anos. Não viu o uniforme manchado, nem o cabelo desarrumado. Viu a dignidade, viu o amor incondicional. Vanessa, disse Samir e sua voz se quebrou. Quanto tempo? Quanto tempo isso vem acontecendo? Vanessa levantou a vista com os olhos úmidos. Não houve reproche na voz, só tristeza cansada. Desde que anunciaram o noivado, senhor. A menina tentou te contar muitas vezes, mas o senhor sempre estava no telefone ou dizia para respeitar a nova mamãe. A menina aprendeu que era melhor calar e aguentar. Então eu virei escudo dela. Samir fechou os olhos e 2 lágrimas pesadas rolaram pelas bochechas. Lembrou das vezes que Luísa entrava no escritório e ele atirava dizendo: "Papai está trabalhando." "Vanessa", disse Samir olhando fixamente a mulher humilde, "levante ela, por favor. Leve para minha peça. É a única com fechadura de segurança. Se tranque com ela. Ninguém entra." "E o senhor?" perguntou Vanessa surpresa. Samir se pôs de pé e ajustou o blazer. Seu rosto havia mudado de novo. A dor se havia cristalizado numa determinação fria e absoluta. Virou-se para Olga. "Eu tenho que tirar o lixo", disse Samir. A frase ficou flutuando no ar, carregada de uma ameaça definitiva. Olga entendeu nesse instante que não só havia perdido o noivado, havia despertado um inimigo formidável. Vanessa não esperou segunda ordem. Com força sobrenatural, levantou Luísa nos braços. A menina pesava pouco. A ansiedade havia roubado seu apetite por meses. A empregada acomodou a cabeça da menina no ombro e subiu as escadas de mármore. Seus sapatos velhos faziam contraste com a opulência da casa, mas nesse momento ela caminhava com mais realeza que qualquer rainha. Samir ficou imóvel no centro do hall, seguindo com a mirada o ascenso da mulher que havia demitido meia hora antes. Pela primeira vez, o véu de ouro que cobria os olhos de Samir caiu completamente. Olhou ao redor. Viu os vasos importados, as pinturas nas paredes, os tapetes persas. Tudo aquilo pelo que trabalhava 12 horas por dia. De repente, tudo lhe pareceu lixo frio e inútil. "Samir", a voz de Olga rompeu seu transe. Samir baixou a mirada das escadas até a mulher parada a metros dele. Olga estava se arrumando no espelho, recompondo sua imagem perfeita, como se o contato com a realidade suja da doença de Luísa a tivesse contaminado. O contraste foi brutal. Samir olhou as mãos de Olga. Manicure impecável, pele macia, anéis de diamantes. Mãos que só sabiam pedir e apontar. Mãos que agora sabia eram capazes de beliscar a pele tenra de uma menina cega. Depois, lembrou as mãos de Vanessa,
vermelhas pelo detergente, ásperas, com unhas curtas. Mas essas mãos ásperas eram as que seguravam sua filha com ternura infinita. Sentia-se nauseado. Vai deixar que suba ao seu quarto? Perguntou Olga, virando-se para ele com mueca de nojo. Essa cama é de lençóis de algodão egípcio, Samir. A menina estava babando, e essa mulher cheira a cozinha. Samir olhou ela fixamente. Não piscou. Seu cérebro rebobinava cada momento dos últimos 6 meses. Luísa não quis almoçar hoje. É tão teimosa, dizia Olga. Mentira. Luísa tinha medo de comer porque ela criticava. Luísa caiu na escada. É tão desajeitada, dizia Olga. Mentira, ela havia empurrado. Deveríamos mandá-la para a Suíça. Tem um internato excelente onde não vai atrapalhar, dizia Olga. Tudo havia sido plano. Plano frio e calculado para isolar a menina, para eliminá-la da equação. E ele, Samir, havia sido idiota útil. A culpa se transformou em algo mais denso, mais quente. Uma fúria vulcânica começou a subir dos pés, enchendo cada centímetro do corpo. Samir caminhou lentamente para a mesinha, onde Olga havia deixado a bolsa de grife. Sem dizer palavra, pegou e virou de cabeça para baixo. O conteúdo caiu no piso de mármore com estrondo de cosméticos, chaves e celular. — Que tá fazendo? Chilrou Olga. — Essa maquiagem é caríssima. Samir chutou os objetos espalhando-os. Se aproximou de Olga. — O broche, disse Samir. Sua voz era tão baixa que Olga teve que se esforçar para escutar. — O broche que Vanessa roubou. Me dê. Olga levou a mão ao peito instintivamente. — Já tô com ele, meu amor. Tá seguro. Me dê. Repetiu Samir, estendendo a mão com a palma aberta. Não era petição, era ordem militar. Olga, tremendo, desabrochou a joia da blusa e depositou na mão de Samir. Ele fechou o punho ao redor das esmeraldas com tanta força que as bordas metálicas se cravaram na pele. — Esta joia, disse Samir olhando o broche, vale mais que o salário da Vanessa de 5 anos. E você acusou uma mulher que não tem nada de roubar isso, só para encobrir que estava torturando uma menina cega. Samir levantou a vista e cravou os olhos nos de Olga. Você é pobre, Olga. É a mulher mais pobre que conheci na minha vida. A ofensa golpeou Olga no ponto mais fraco, o ego. Ela, que se gabava da linhagem, do sobrenome, da elegância, não podia tolerar ser chamada de pobre. Pobre, cuspiu Olga erguendo-se. Eu sou quem deu classe a você e sua família de novos ricos. Sou quem tentou botar ordem nesse zoológico que você chama de lar. Devia me agradecer. Tentei educar aquela menina selvagem porque você é covarde demais para admitir que saiu defeituosa. O ar na sala pareceu congelar. A palavra defeituosa ressoou nas paredes. Samir sentiu zumbido nos ouvidos. Repita isso, desafiou Samir. Sua voz tremia, não de medo, mas do esforço sobre-humano que fazia para não pôr as mãos nela. Olga, sentindo-se encurralada, decidiu jogar a última carta, a verdade brutal. É a verdade, Samir, gritou ela, gesticulando histericamente. Olha ela, tem 7 anos e não consegue fazer nada sozinha. Se urina em cima, se assusta, grita, chora, quebra coisas. Você acha que isso é vida? Acha que eu, uma mulher jovem e bela, mereço passar meus dias limpando ranho e guiando cega pelo jardim? Vou me casar com você para viajar, para aproveitar a vida, não para ser babá do seu erro genético. Samir fechou os olhos um segundo. A confissão era atroz, mas ao mesmo tempo libertadora. Já não havia dúvidas. Minha filha não é erro, disse Samir, abrindo os olhos secos, frios como aço. Minha filha é uma menina que perdeu a mãe, perdeu a vista e quase perdeu o pai porque estava muito ocupado comprando joias para a cobra. Samir meteu a mão no bolso do blazer e tirou uma caixinha de veludo que levava ali desde a manhã. Ia dar um presente surpresa essa noite. Brincos combinando com o anel de noivado. Olhou a caixa e depois jogou com desprezo num canto da sala. Se acabou, Olga. Tudo. O noivado, o casamento, sua vida nessa casa. Quero que saia agora. Olga soltou risada nervosa, incrédula. Não pode falar sério. Vai me mandar embora por causa de uns hematomas? Crianças caem, Samir. Não tem provas de que fui eu. Não preciso de juiz, Olga. Sou Samir Gonzaga.
Tenho dinheiro suficiente para te enterrar em advogados, mas não vai fazer falta porque tem câmeras. O rosto de Olga descompôs. A cor fugiu das bochechas. Câmeras, sussurrou. Instalei sistema de segurança novo semana passada no jardim e nos corredores, mentiu Samir. Não havia feito, mas sabia como jogar pôquer. Não revisei porque confiava em você, mas agora vou me divertir vendo cada segundo. Olga jadeou levando a mão à boca. A reputação era o que importava mais que dinheiro. Samir, por favor, suplicou caindo de joelhos. Não tenho nada. Cartões cancelados. Vão tirar o apartamento. Se me processar, me afunda. Tenha pena. Fomos noivos. A pena, disse Samir friamente. Tô te dando ao não te meter numa cela hoje mesmo. Tem 24 horas para sair da cidade. Samir apontou a porta principal. Fora. E nem pense em subir para fazer malas. Vou mandar suas coisas em sacolas de lixo que é onde pertencem. Meu anel! Gritou Olga tentando se agarrar ao material. Samir olhou a mão esquerda de Olga. O diamante brilhava sob a luz do lustre. O anel era símbolo de um compromisso. Você quebrou o compromisso quando torturou minha filha. Esse anel representa minha família, e você não é família. Você é inimigo. Com movimentos bruscos e furiosos, ela arrancou o anel do dedo raspando a pele. Jogou no chão aos pés de Samir. O som da platina batendo no mármore foi o som final do relacionamento. Vai se arrepender, Samir, siseou Olga, com olhos cheios de lágrimas de raiva. Vai ficar sozinho com sua filha cega e sua empregada. Vão ser motivo de piada da sociedade. Prefiro ser motivo de piada da sociedade que carrasco da minha filha, respondeu Samir com calma que o surpreendeu. Se agachou e pegou o anel. Não olhou com nostalgia. Suma, disse Samir se levantando, e reze para que quando revisar essas câmeras não encontre nada imperdoável, porque se encontrar, vou te procurar. Olga não esperou mais. Saiu correndo pela porta principal, os saltos repicando na entrada, fugindo da cena do crime. Samir ficou na porta, vendo sua ex-noiva subir no carro esportivo e arrancar queimando o pneu. Viu o veículo desaparecer atrás do portão da propriedade. O silêncio voltou à casa, mas dessa vez não era silêncio pesado nem escuro. Era o silêncio limpo que fica depois de uma tempestade violenta. Samir fechou a porta principal, passou a tranca, respirou fundo. Sentia o corpo surrado, como se tivesse brigado uma batalha física real. Se afrouxou a gravata, jogou o blazer no chão e se virou para as escadas. Lá em cima estava o único que importava. Sua redenção não estava no dinheiro nem no status. Estava lá em cima, assustada e ferida, esperando um pai que finalmente havia decidido aparecer. Samir começou a subir os degraus. Cada passo era promessa. Ia consertar isso. Ia curar as feridas, as da pele e as da alma. 3 semanas depois da expulsão de Olga, o cenário mudou para corredor de hospital asséptico e frio. O cheiro de desinfetante criava a atmosfera de tensão insuportável. Samir havia escolhido o Hospital Copa d'Or, onde operava o Dr. Henrique Arriaga, eminência em neurooftalmologia. Samir caminhava de um lado para o outro, desgastando a sola dos sapatos. Havia tirado a gravata fazia horas. A camisa estava amarrotada, mas não se importava. Sentada numa cadeira de plástico com 1/3 de madeira barata entre as mãos, estava Vanessa. Não usava uniforme. Samir havia proibido terminantemente. Agora vestia blusa simples e saia longa, roupa humilde mas digna. Seus lábios mexiam numa oração silenciosa e constante. Levam 4 horas, Vanessa, disse Samir parando na frente dela. Disseram que seriam 3. Alguma coisa deu errada. Não chame a desgraça, Sr. Samir, disse ela com voz suave mas firme. Os tempos de Deus não são os do seu relógio suíço. A menina é forte, sobreviveu ao desamor e à escuridão. Uma operação não vai vencer ela. Tenho medo, Vanessa, confessou o milionário se sentando ao lado dela. Tenho medo que me paralisa. Se a operação falhar, como vou explicar que pude ter tentado antes? Se a operação falhar, respondeu Vanessa pondo a mão calejada sobre a mão trêmula de Samir. O senhor vai continuar sendo o pai dela. E ela vai saber. Vai sentir seu amor.
A vista é presente, senhor, mas amor é sustento. Luísa prefere pai cego que ame ela, que pai com vista perfeita que ignore ela. Antes que Samir pudesse responder, as portas duplas do centro cirúrgico se abriram. O Dr. Arriaga saiu tirando a máscara. Tinha olheiras profundas e rosto sério. Samir saltou da cadeira. Vanessa se pôs de pé lentamente, apertando o terço contra o peito. Doutor? Samir nem conseguiu formular a pergunta. O médico suspirou e olhou os dois. Não fez distinção entre o milionário e a ex-empregada. Viu dois pais preocupados. Foi complicado, admitiu o Dr. Arriaga. O dano nos nervos não foi só do acidente original. O estresse crônico e o trauma emocional que a menina sofreu criaram pressão intraocular, psicossomática severa. O corpo de Luísa estava rejeitando a vista porque associava ver com dor. Samir sentiu punhalada de culpa tão aguda que teve que se apoiar na parede. Então, perguntou Vanessa dando passo à frente com voz cheia de esperança. Conseguimos descomprimir o nervo, disse o médico, e leve sorriso cansado apareceu no rosto. A cirurgia anatomicamente foi sucesso, mas ficou pendurado no ar como guilhotina. Tá acordando da anestesia agora e tá muito agitada. Tá gritando não por dor física, mas por pânico. Os sedativos não estão funcionando porque a adrenalina dela disparou. Precisa se acalmar ou a pressão sanguínea pode fazer estourar os pontos nos olhos. Se isso acontecer, vai perder a vista para sempre em questão de minutos. O médico olhou fixamente Samir. Preciso que entre alguém que possa acalmar ela, alguém em quem ela confie cegamente. Samir olhou imediatamente Vanessa. Vá você. Ela ama você. Você é refúgio dela. Vanessa olhou as portas do centro cirúrgico e depois Samir. Nos olhos houve destelo de sabedoria antiga. Sabia que podia fazer. Podia entrar, cantar sua canção, e Luísa dormiria nos braços dela. Mas se entrasse ela, Samir continuaria sendo segundo plano. Para essa família sarar de verdade, o pai tinha que ser herói. Não, disse Vanessa negando com a cabeça. Não é momento para isso. Ela te precisa. Você sabe acalmar ela. Exatamente. Por isso tem que ir o senhor, disse Vanessa com autoridade que não admitia tréplica. Ela sabe que estou aqui. Espera que eu salve ela, mas precisa saber que o papai pode salvar ela. Se entro eu, o senhor sempre vai ser o que paga as contas. Se entra o senhor e consegue acalmar ela, vai ser pai dela para sempre. E se falhar? Sussurrou Samir aterrorizado. Não vai falhar, garantiu Vanessa, empurrando-o suavemente para a porta. Porque o senhor ama ela e amor não falha. Vá, senhor Samir, vá buscar sua filha. Samir olhou Vanessa uma última vez, tomou golfada de ar e assentiu. Pôs a bata estéril e entrou na sala de recuperação. O som era dilacerante. Não, não me toquem, Olga. Não, prometo que vou me comportar, gritava Luísa. A menina estava na maca com os olhos vendados. Estava amarrada dos pulsos e lutava contra as correias como animalzinho selvagem. Seu monitor cardíaco apitava freneticamente. Duas enfermeiras tentavam segurá-la sem machucar, mas Luísa se contorcia chorando lágrimas que molhavam as vendas perigosamente. Me deixem só com ela, ordenou Samir. Sua voz saiu mais forte do que esperava. Senhor, é perigoso se mexer muito, começou a dizer a enfermeira. Falei para saírem, bramou Samir sem tirar a vista da filha. As enfermeiras intimidadas se retiraram. Samir se aproximou da maca. Luísa sentia a presença de alguém e encolheu esperando o golpe. Não me bata, gemeu a menina. Samir engoliu o nó na garganta. Inclinou-se sobre ela, mas não tocou. Lembrou o que Vanessa havia ensinado. Primeiro a voz, depois tato. Luísa, começou a cantar Samir. Sua voz era desafinada, grave, nada parecida com doce voz de soprano de Vanessa. Cantava a cantiga de ninar que havia escutado através da porta por semanas. Dorme, minha menina, pedaço de sol, que os anjos te guardam e aqui estou eu. Luísa ficou paralisada. Parou de lutar contra as correias, virou a cabeça para o som. Papai? Perguntou ofegando. Sim, minha vida, é papai.
Samir continuou falando, baixando o tom até virar sussurro hipnótico. Não tem Olga. Olga foi embora. Os monstros foram embora. Você tá no hospital. O doutor arrumou seus olhinhos. Dói. Tenho medo. Tá tudo escuro, soluçou Luísa, mas seu ritmo cardíaco começou a baixar. Eu sei, meu amor, mas você não tá sozinha no escuro. Tô aqui. Samir pôs a mão grande e quente na testa da menina. Dessa vez, Luísa não encolheu. Pelo contrário, empurrou a cabeça para a mão do pai, buscando contato. Papai tá aqui e não vou sair para reunião nenhuma. Não vou atender telefone. Vou ficar aqui parado até você me mandar. E Vanessa? Perguntou a menina, voz ficando pastosa pelo efeito da anestesia. Vanessa tá lá fora rezando por nós. Ela me disse para entrar. Disse que eu tinha que cuidar de você hoje. Canta de novo a parte dos anjos, sussurrou Luísa, respiração ficando lenta e rítmica. Samir, o homem que havia fechado negócios de milhões ante diretorias hostis, sentiu que esse era o momento mais importante da existência. Continuou cantando, acariciando o cabelo da filha, enquanto o monitor cardíaco passava do alarme vermelho para o ritmo verde e constante da paz. Da janelinha da porta, Vanessa observava a cena. Uma lágrima solitária rolou pela bochecha. Não era de tristeza, mas de missão cumprida. Viu como o pai beijava a testa vendada da filha e como a menina se rendia ao sono confiada, segura. Seu trabalho de ponte havia terminado. Agora começava verdadeiro trabalho de família. 4 dias depois, a mansão na Barra estava imersa numa penumbra artificial. Todas as cortinas fechadas por ordem médica. Era o dia de tirar as vendas. O ambiente na sala principal era elétrico. Não havia convidados, não havia festa. Só os essenciais. Samir, Vanessa, doutora Arriaga e, ao fundo, o pessoal de serviço. Luísa estava sentada numa poltrona grande. Levava óculos escuros preparados no colo. Samir estava ajoelhado na frente dela, segurando suas mãos. Vanessa estava de pé atrás da poltrona, com uma mão no ombro da menina. — Tá pronta, Luísa? Perguntou o doutor Arriaga, preparando tesouras para cortar gaze. — Tenho medo, papai, confessou Luísa, apertando as mãos de Samir. — Aconteça o que acontecer, Luísa, nada muda, disse Samir olhando-a intensamente. Se você ver, vai ser maravilhoso. Se não ver, também vai ser maravilhoso, porque nós nos temos. Não preciso que você veja para amar você. Te amo completa como você é. Tô pronta, disse a menina com valentia. O doutor procedeu. O som da tesoura cortando gaze pareceu amplificado no silêncio da sala. Volta após volta, venda branca foi caindo no chão. Mantenha os olhos fechados, instruiu o médico. Agora abra bem devagar. A luz vai incomodar. Luísa apertou pálpebras, estava tremendo. Abra os olhos, meu amor. Tô aqui, sussurrou Samir. Lentamente, Luísa abriu pálpebras. No começo, luz tênue da sala pareceu explosão branca e dolorosa. Piscou rapidamente, lacrimejando. Arde, reclamou. É normal, disse médico. Tenta focar. Luísa piscou de novo. O mundo branco e borrado começou a tomar formas, manchas de cor, sombras que se moviam. Não era visão perfeita. Era mundo aquarela, difuso e nebuloso. Mas havia alguma coisa. Já não era negrura absoluta. Olhou para frente. Havia mancha escura na frente dela. Mancha com forma de pessoa. Luísa estendeu a mão dúvida. Samir ficou imóvel, contendo respiração. A mão da menina tocou o rosto do pai. Seus dedos percorreram o nariz, as bochechas molhadas, barba incipiente. — Papai? Perguntou ela. — Sim, respondeu Samir com voz estrangulada. — Te vejo, sussurrou Luísa. Te vejo borrado. Parece nuvem com barba, mas te vejo. Samir soltou soluço de alegria pura e abraçou a filha com cuidado, enterrando o rosto no pescoço dela. Vanessa, atrás da poltrona, tampou a boca para abafar grito de emoção. O pessoal ao fundo começou a aplaudir suavemente. Vejo cores, disse Luísa, se separando do pai e olhando ao redor. Vejo algo azul ali em cima, apontou Vanessa. Essa é Vanessa, disse Samir, rindo entre lágrimas. Sempre vestida de azul. Luísa virou na poltrona e olhou a mancha azul que era sua segunda mãe.
Vanessa, você é bonita, disse a menina estendendo braços para ela. Vanessa ajoelhou junto da poltrona, juntando-se ao abraço. Era a imagem da vitória. Depois que a emoção inicial se acalmou e doutor confirmou que recuperação visual seria progressiva, mas prognóstico excelente, Samir se pôs de pé, secou lágrimas e adotou postura de autoridade benévola. Fez sinal para o pessoal se aproximar. Todos formaram um semicírculo. Quero fazer anúncio, disse Samir com voz clara. E quero que fique absolutamente claro para todos os presentes e futuros empregados dessa casa. Samir caminhou até Vanessa e pegou a mão dela, obrigando-a a ficar de pé ao lado dele, no centro da sala. Vanessa já não trabalha para mim, declarou Samir. Murmúrio de confusão percorreu o pessoal. Vanessa olhou Samir com pânico. Vanessa não trabalha para mim, repetiu Samir sorrindo. Vanessa trabalha comigo. A partir de hoje, Vanessa é governanta da casa e tutora legal designada de Luísa. Ela tem autoridade absoluta sobre o funcionamento desse lar. Samir virou para Vanessa e tirou o envelope do bolso. Não eram papéis de demissão, eram papéis legais. Criei fideicomisso para Luísa, explicou Samir baixando voz, e pus cláusula. Você é a administradora conjunta. Garanti seu futuro, Vanessa. Não como pagamento, mas como justiça. Nunca mais vai ter que se preocupar com dinheiro. Vanessa olhou os papéis. Toda a vida havia sido servir, baixar cabeça, ser invisível. Só quero cuidar da menina, senhor, disse humildemente. E vai fazer. Mas vai fazer como senhora da casa, não como empregada, disse Samir. Depois, com um brilho pícaro nos olhos, acrescentou. Por favor, queime essa roupa velha. Amanhã vamos fazer compras, os três. Luísa precisa de óculos novos. E você precisa de vestidos que estão à altura da sua alma. Luísa, que escutava tudo com um sorriso radiante, tateou até encontrar mão do pai e mão de Vanessa. Uniu no colo. Agora somos equipe, sentenciou a menina. Samir olhou as mãos unidas. Mão de um milionário, mão de uma menina cega que começava a ver luz, mão de uma mulher campesina que havia ensinado eles a ver verdade. Sim, meu amor, disse Samir, sentindo paz que fusão empresarial alguma havia dado. Somos melhor equipe do mundo. Um ano depois, a imagem abre num salão de festas cheio de balões e crianças correndo. É aniversário de 8 anos de Luísa, mas não é festa esticada de sociedade, é festa real. Tem pinhata, tem bolo de chocolate caseiro feito por Vanessa e tem música alegre. Vemos Luísa correndo. Sim, correndo. Usa óculos rosas, mas se move com segurança. Esquiva menino, pega balão, cai, mas em vez de ficar no chão aterrorizada, levanta sozinha, sacode joelhos e continua rindo. É menina livre. Numa mesa lateral, Samir está servindo refrigerantes para os pais dos amigos de Luísa. Se vê relaxado, brincando, um homem se aproxima. É antigo sócio de negócios. Samir, te vejo mudado, diz sócio. Te afastou muito do círculo empresarial. Dizem que rejeitou fusão com japoneses para ir de férias para Disney com sua filha e governanta. Não tem medo de perder status? Samir sorri. Olha para o lado onde está Luísa, soprando velhinhas do bolo com Vanessa ao lado, segurando bandeja e cantando mais alto que ninguém. Status? Pergunta Samir, como se palavra fosse idioma estrangeiro. Amigo, olha isso. Aponta a filha que acabou de lambuzar merengue no nariz de Vanessa, provocando o riso gostoso da mulher. Antes tinha milhões no banco e chegava numa casa vazia onde minha filha tinha medo de mim. Agora tenho menos zeros na conta, mas quando chego em casa tem barulho, tem bagunça e tem amor. Não perdi status, ganhei vida. Samir deixa sócio e caminha para o centro da festa. Luísa vê e corre para ele. Papai, Vanessa diz que se quebrar a pinhata ganha o prêmio maior. Samir levanta nos braços e faz girar. Você já tem prêmio maior, princesa. E eu também. Vanessa se aproxima com o rosto iluminado pela felicidade. Samir olha ela. Não tem romance forçado. Tem algo mais profundo. Respeito absoluto, camaradagem sagrada. São copais companheiros de batalha. Pronta para foto? Pergunta Samir. Vanessa assente e se coloca ao lado. Fotógrafo da festa grita. Digam família, família! Gritam os três em uníssono.
O flash dispara, congelando o momento. A imagem se transforma numa fotografia em preto e branco sobre lareira. A câmera se afasta lentamente da foto. Vemos sala em silêncio, mas é silêncio quente. Tem brinquedos no chão. Tem suéter de Samir no sofá junto com chale de Vanessa. A casa respira. Samir diz: achei que ser cego era não ver luz, mas estava errado. Ser cego é ver pessoas e não reconhecer valor delas. Minha filha recuperou vista, mas fui eu que realmente aprendi a ver. E o que vejo agora é perfeito. Fim. Gostaram desta história? Nos digam nos comentários qual momento mais emocionou vocês e de onde estão assistindo. Lembrem-se de dar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas histórias cheias de emoção. E se querem continuar se emocionando, aqui na tela vocês têm outra história incrível que com certeza vai prender vocês desde o início. Obrigado por nos acompanhar e nos vemos na próxima.